Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos os textos da Liturgia da Palavra que a Igreja nos propõe a cada final de semana, ou melhor, a cada domingo, a cada início de semana, né? E hoje nós veremos aí a discrepância, melhor dizendo, entre o profetismo protestante e o profetismo católico. O evangelho de hoje fala daquela passagem maravilhosa, linda, aonde Jesus convida os bispos católicos, ou seja, os 12 apóstolos, para anunciar o evangelho, né? Eles vão anunciar o evangelho. E para anunciarem o evangelho, Jesus vai dando algumas orientações que são baseadas ali nos conselhos evangélicos, né? Ou seja, naqueles votos que os sacerdotes, na grande maioria deles, fazem, que é o voto de pobreza, obediência e castidade. E Jesus vai dando algumas orientações, deu a eles autoridades, poder de expulsar demônios, de curar, de fazer milagres, e vai dando algumas orientações para que eles não levem nada, para que eles não levem 2 túnicas, para que eles não levem cajados, para que eles não levem sandálias, para que eles não levem pão. Ou seja, o profetismo católico nasce de um mergulho na providência divina e uma obediência àquilo que é o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, baseado na castidade. E nós podemos ver que a primeira leitura de hoje, deste domingo, mostra o que é esse envio dos apóstolos. Os envios dos apóstolos que muitos deles, por exemplo, os 4 primeiros apóstolos que foram chamados, né? André, Simão Pedro, Tiago, João, né? Esses aí eles eram pescadores e Jesus fez deles pescadores de homens. Depois vem os demais, né? Natanael, Levi, né? Que é Mateus, e os outros, Bartolomeu, né? Judas Tadeu, Judas Iscariotes e sucessivamente até chegar aos 12. E a primeira leitura de hoje fala de um homem que não era profeta, não era sacerdote, mas Deus, assim como fez com os apóstolos e os transformou de pescadores para pescadores de homem, foi feito com o profeta da primeira leitura de hoje, o profeta Amós. Mas quem era Amós? Amós era um nativo de Tecoa, uma cidade a cerca de 20 quilômetros nos limites do deserto de Judá, a sudeste de Belém. Também era um homem de família humilde, era um pastor de gados e cultivador de sicômoros. Aproximadamente, ele viveu aí em torno do ano 760 a.C. e deixou sua vida tranquila e foi anunciar e denunciar no reino de Israel setentrional durante o reinado de Jeroboão II. Então, por que o reino de Israel é setentrional? O reino da Samaria, o reino que se dividiu de Judá, que se partiu de Judá, naquele período onde os 2 reis, né, o rei Jeroboão I e o rei Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão,
ocorreu ali aquele cisma político e religioso e o reino se dividiu, reino do sul e reino do norte. Ali, naquele período, naquele momento, viveu Amós. E Amós foi chamado pelo Senhor para ser profeta, mesmo sem ser profeta, mas o Senhor escolheu. Assim como diz o autor da carta aos Hebreus, dizendo que quem é o sacerdote? O sacerdote é um homem escolhido por Deus e tirado do meio dos homens para servir aos homens a respeito das coisas de Deus. A primeira leitura diz assim, e aqui nós podemos ver a discrepância entre o profetismo católico e o profetismo protestante. Amazias é aqui o ícone, a figura, a imagem do profeta protestante. Veja o que diz. Naqueles dias disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós, vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Então, para Amazias, o profetismo ou a função sacerdotal não era uma graça de Deus, não era um despejar da misericórdia de Deus, mas era uma profecia, um meio de ter uma vida farta, uma vida boa, uma vida regada de muitos prazeres e de muito dinheiro. Por isso Amazias diz: vai profetizar em outro lugar, e lá tu podes ganhar o teu pão e exercer o teu trabalho, a tua profecia, a tua profissão. Aí ele diz: mas aqui em Betel não deverás. Aqui não, desista. Desistir, né? Mas em Betel não deverás desistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Então, ele dizia: aqui não, vá profetizar em outro lugar. Vá profetizar em outro lugar, né? Respondeu Amós a Amazias dizendo: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Então veja, meus irmãos, não sei se você já se deu conta, mas o profetismo nestas igrejas, né, entre aspas, é uma profissão. Basta você ver quanto é pedido, né, para um pastor ir pregar. Tem pastores que estão indo dar um sermão ou pregar durante alguns dias em uma outra cidade por 100 mil reais, ou mais. E não somente aqueles que são convidados a profetizar, não somente aqueles que são convidados a pregar, mas aqueles que percebem e veem como Amazias, no profetismo, uma maneira de ganhar o pão e de ganhar muito dinheiro. E daí, pessoas que nem formação tiveram, abrem as suas igrejas. Fazendo um cálculo aqui bem rápido e de maneira muito supérflua, porque vou colocar números pequenos, mas você pega aí uma igreja com 50 membros. Vamos supor que cada membro ganhe R$1.000, né? Ganhe R$1.000. Cada uma dessas pessoas doando mensalmente R$100, 10% do seu salário. Quanto ficaria? R$5.000, não é isso? R$5.000.
somente ali. Então, meus amados irmãos, é lucro, é dinheiro. Quando na verdade Jesus diz para os apóstolos: olha, vocês não devem levar nada. Por isso a Igreja Católica há séculos preza, pelo celibato dentro da igreja. Por quê? Porque já dizia o apóstolo Paulo: o solteiro cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. O casado cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. Assim também as solteiras, as viúvas ou as celibatárias se preocupam com as coisas de Deus e de como agradar o Senhor. Já as casadas se preocupam com as coisas do mundo e de como agradar os seus maridos. Então, o Senhor já dizia muitas vezes e várias vezes que o anúncio do Evangelho é de graça. Ele disse: dai de graça o que de graça recebestes. Quando tu fores, Evangelho de hoje, quando tu fores anunciar o Evangelho, não leves cajado, 2 túnicas, sandálias, pão ou dinheiro, porque o trabalhador é digno do seu salário. E que salário? O salário que é dado pela providência divina. O salário aqui não é, vamos dizer assim, um valor estipulado, por aquele que é pastor ou dono da igreja. Mas salário aqui é aquilo que é o sustento, aquilo que Jesus coloca lá no capítulo 6 de São Mateus, a respeito da providência. Não fiqueis preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir, porque o vosso Pai providenciará todas essas coisas para vós. Mas o que é que diz Amazias, sacerdote de Betel, Disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás em Betel não deverás desistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Ou seja, aqui é o meu lugar de ganhar o meu dinheiro, baseado na profecia que o rei precisa ou queira ouvir, baseado na profecia que aqueles que fazem parte da corte desejam e querem ouvir. Então é isso, meus irmãos, a discrepância entre o profetismo católico e o profetismo protestante está em: profetismo católico, dai de graça o que de graça recebeste. Profetismo protestante, sai daqui, porque aqui é a casa do rei, o rei tem muito dinheiro e aqui eu sou profeta. Procurai outra freguesia, procurai outro lugar, porque aqui está a corte do reino e eu é quem devo profetizar aqui. Quando na verdade o profetismo da Igreja Católica é: de vós que sois pescadores, eu farei pescadores de homens. E assim, meus irmãos, nós podemos ver, basta dar uma olhadinha aí na história e perceber, aqui no Brasil mesmo, quantos e quantos enricaram com esse negócio chamado igreja. Deus abençoe você. Fica na paz, que nós possamos ter a graça de ter na nossa igreja profetas que foram levantados pelo Senhor para anunciar a boa notícia do reino de Deus e fazer com que o povo possa enxergar que na Igreja Católica ainda existe profetas que são escolhidos por Deus para falar das coisas de Deus e não das coisas dos homens.
Amém.